Noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vocês vão entender a mensagem de hoje, a gente vai compartilhar, os jovens vão estar compartilhando a mensagem comigo. Queria que vocês guardassem no coração o que vai ser passado. A gente vai falar desse Cristo que nos ama tanto, que nos atraiu pelo seu amor e nos deu um ministério para servir e nos deu uma missão para viver. E vocês vão entender. Nesse momento, eu sei que vocês vão ficar um pouquinho assim, né? Porque a gente está no céu, tá certo? Entendam que a gente está no céu agora, daqui para cá é o céu. E são algumas pessoas que já cremos que estão no céu, que vai conversar um pouco de como Deus o chamou e como Deus lhe atraiu. Amém? Oi, eu sou André, irmão de Pedro. Eu ouvi falar que o Salvador viria. Eu ouvi João Batista dizer que ele já tinha chegado. Eu o encontrei. Ele olhou para mim e eu senti o seu amor. Eu fui atraído pelo seu amor. Eu sou Pedro, irmão de André. Como ele disse, eu era alguém de coração muito duro, mas eu também sou um pescador. E um dia eu estava pescando e passei a noite inteira, mas eu não pegava nada. Mas pela manhã eu vi Jesus e ele mandou jogar a rede mais uma vez. Eu joguei e eu peguei muitos peixes. Aquela foi a minha melhor pesca. E Jesus disse para eu segui-lo. E eu segui. E ele falou que eu seria um pescador de homens. E ele disse que eu sou. E ele me atraiu pelo seu amor. De você, de onde você é? Oi, eu sou de Samaria. Eu, certo dia, fui buscar água, num horário mais quente do dia, porque eu não tinha a vida muito certa e também tinha vergonha, porque as pessoas me julgavam, porque eu já tinha tido vários relacionamentos e nenhum eu era feliz, e agora morava com um homem que não era meu marido. E um certo dia, eu indo buscar água no poço, encontrei Jesus. Ele me pediu um pouco de água e eu fiquei surpresa, porque eu era samaritana e eles judeus. E os judeus eram inimigos. E ele disse que era para eu entregar minha vida a ele, que ele era o único salvador da vida, e ele me atraiu pelo seu amor. E quem é você? Oi, eu sou Paulo, mas antes eu era conhecido como Saulo. Eu sou uma pessoa que eu era uma pessoa que era muito zeloso a questão da lei e conhecia muito bem as escrituras. Um dia, depois de perseguir alguns discípulos, fui testemunho da morte de Estevão. E durante um caminho que eu estava indo para uma cidade, eu acabei sendo cegado por uma luz muito forte. E nessa luz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa luz era Jesus, e ele me atraiu pelo seu amor. E hoje eu sirvo o Rei dos Reis, porque ele me atraiu pelo seu amor. E vocês, quem são? Nós somos amigas e nós se encontramos na balada. A gente ficava bêbada, usava droga e se prostituía. Mas, através de um culto, Jesus tocou nos nossos corações e a gente foi atraído pelo amor dele. E hoje a gente não vive para nós e sim para ele. E quem é você? Eu sou Mateus. Eu era um cobrador de impostos. E mesmo sendo judeu, eu trabalhava para os romanos e, por causa disso, eu cobrava juros muito altos para meu próprio povo. E, no final disso tudo, nenhum deles queriam ser meus amigos por causa dos impostos que eu cobrava. E, afinal, isso me deixava muito triste. Mesmo tendo muito dinheiro, eu não tinha aquele amor que era necessário. E um dia, na rua, cobrando impostos, fazendo meu trabalho, e eu vi Jesus. Ele me olhou, me chamou, e naquele momento eu senti o verdadeiro amor que ele tinha, e ele me atraiu pelo seu verdadeiro amor. E o senhor, quem seria? Eu vou contar minha história para vocês. A minha história é um pouco antes, né? Meu nome é Moisés. Desde pequeno, teve um problema muito grande naquela cidade onde eu morava, onde mandaram matar todas as criancinhas. E minha mãe, mesmo muito triste, mas ela era muito temente a Deus. Ela já conhecia o amor de Deus. E aí ela preferiu me colocar no cesto e me colocar no rio.
para que Deus cuidasse de mim, me levasse para o seu propósito. E assim ele fez. Ele me conduziu e a filha do faraó me encontrou. E ela começou a cuidar de mim. E colocou inclusive meu nome, Moisés, que significa tirado das águas. E aí ela me criou. E é interessante que lá no Egito, onde eu fui criado, eu aprendi muita coisa que eu às vezes não entendia para quê. Eu aprendi a governar. Eu aprendi, por exemplo, a liderar muita gente. Eu aprendi, por exemplo, estratégias de guerra. E eu não queria, mas mesmo assim eu era um príncipe. E claro que tinha algo muito bom, mas eu aprendia muita coisa. Mas depois aquilo começou a tocar no meu coração e eu vi como os egípcios maltratavam os judeus. E eu não entendia bem por que eu sentia tanta compaixão daquele povo. Depois, eu vim descobrir que eu fazia parte daquele povo. E aí, eles me pegaram. Em um determinado momento, eu vi que um egípcio estava maltratando muito um judeu. E eu intervi e acabei o matando. Aquilo me doeu muito. Porque agora eu estava em conflito e eu fugi. Fui para o deserto. Eu já tinha 40 anos naquela época, e a decisão que eu tomei naquele momento foi realmente fugir. Quando eu fugi, eu passei mais 40 anos no deserto. E aí eu encontrei a minha esposa, o seu pai, e ele era cuidador de ovelhas. Eu comecei a cuidar das ovelhas dele. E usava as habilidades que eu tinha, o conhecimento que eu tinha para cuidar de ovelhas. Um papel e uma ação totalmente diferente. Para muita gente, e às vezes para mim, eu me perguntava por quê? Deus me tirou daquele lugar, daquele conforto, para me trazer agora para cuidar de ovelhas. Para vocês terem ideia, cuidador de ovelhas era a pior profissão, uma das piores profissões da minha época. Era realmente para quem não sabia. Quem sabia alguma coisa, ele era um artesão, ele era um carpinteiro, ou ele era um guerreiro. E eu agora, com todas as qualificações, eu era um cuidador de ovelhas. Mas é interessante que eu comecei a compreender que tudo aquilo que eu vivi na minha vida, mesmo ainda sem conhecer Jesus como os meus pais, Deus estava me preparando para algo que Ele tinha para fazer na minha vida. E aí, certa vez, uma das ovelhas do meu sogro, ela fugiu. E ela foi para um penhasco, e ela começou a subir uma montanha, e lá naquela montanha eu fui seguindo ela. E aí, quando eu chego, eu vejo algo impressionante, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi uma sarça. Eu vi uma árvore que queimava, mas não se consumia. E aquilo me atraiu. Porque a partir dali eu comecei a ver o que era amor de verdade. Deus se revelou para mim. E Deus disse: olha, Moisés, onde você está é um lugar santo. Tira a sandália dos pés. Eu tirei as sandálias dos meus pés. E eu comecei ali a conversar com ele. E ele disse que tinha algo para fazer através da minha vida, que era libertar o meu povo do Egito. Agora vocês imaginam, como eu, que tinha fugido do Egito, que tinha feito algo que não era tão bom, iria agora voltar para combater o grande império da minha época. A grande potência mundial da minha época. Mas mesmo assim, ouvindo a voz de Deus, certo, convicto do chamado de Deus, mesmo temeroso, porque eu nunca fui muito bom com as palavras, mas aí Deus ainda falou comigo e disse: olha, Moisés, quem está te mandando sou eu. E quando Deus fala assim para a gente, não tem como a gente dizer não. Ele me atraiu pelo amor dele, e pelo amor dele para com os seus servos que estavam sofrendo. Ele ouviu a oração do seu povo que estava sofrendo. Assim como hoje, Deus está ouvindo a oração do mundo, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão sofrendo. E Deus quer usar não apenas mais um homem, mas muitos homens e mulheres. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão espalhados pela sua igreja, ao longo da face da terra, para que a gente saia
para que a gente realmente viva o nosso chamado. Assim como Pedro e André, 2 pescadores. Talvez quando eles foram chamados, vocês ficaram se perguntando, mas como nós, pescadores, homens simples, por que Deus não chamou o chefe do exército? Por que Deus não chamou os grandes sacerdotes? Por que Cristo vai e chama 2 jovens pescadores? Um já buscava no seu coração conhecê-lo, mas o outro tinha uma dureza no coração, era alguém muito impetuoso. Mas Deus transformou sua vida com o seu amor. E aí Deus também vai ao encontro de uma mulher lá em Samaria, uma cidade que vivia em grande conflito com o povo judeu. Se sentia até menor, se sentia pequena. E ainda mais, Deus vai naquela cidade para usar ela, para pregar para aquela cidade. Por que quando Deus vai em Samaria, por que quando Cristo chega em Samaria, em vez de ele ir naquele poço, ele não vai ao templo, ele não vai aos sacerdotes, ele não vai chegar junto lá dos homens ricos e influentes daquela cidade? Por que ele vai conversar com uma mulher que tinha vários relacionamentos e todos eles frustrados? Inclusive o homem que ela vivia atual não era seu marido. E Jesus disse para ela que se ela vivesse, se ela se entregasse para esse amor, ele faria dela um rio de água viva, fluiria dela bênção. E a partir do momento que ela saiu dali, como ela falou aqui para a gente, ela foi ali falar para a sua cidade, pregar para a sua cidade, falar do amor de Deus para a sua cidade. Ela não se sentiu mais pequena, porque agora tinha a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Talvez aqui existam alguns de nós que nos achamos pequenos, incapazes, limitados, mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, o Espírito Santo de Deus quer usar você, assim como quer usar esses jovens. Paulo, um jovem muito fervoroso na lei, grande estudioso da palavra de Deus, conhecia a palavra de uma forma profunda, mas não conhecia o Deus da palavra, como hoje vivemos. Aí fora você vai encontrar muita gente que conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas não conhece o Cristo da Bíblia, o amor incondicional. E aí Paulo chegou até a presenciar, a ser testemunha da morte de um grande servo do Deus vivo, chamado Estevão. Mas aí, em um determinado momento, Deus o atrai com seu grande amor, resplandece como uma grande luz em sua vida, deixa ele mostrando a real experiência que ele tinha, que era um homem cego espiritualmente. Apesar de ver fisicamente, ele era cego espiritualmente. E depois ainda manda um dos seus servos chamados Ananias ir lá e orar e restaurar a sua vida. E Paulo agora começa a servir Jesus, a falar do amor de Jesus, a mostrar o amor de Jesus, e vive toda a sua vida nesse propósito. E aí depois nós temos essas jovens aqui, que representam a juventude atual. E eu digo a vocês que a forma que nós temos de impactar essa juventude atualmente, meu amado irmão, minha amada irmã, não é atraindo eles de outra forma, a não ser o amor de Deus é que nos atrai, que nos transforma. Por isso que a melhor coisa que nós temos para falar para os nossos filhos, para falar para a nossa juventude atual, não é dar a eles um novo momento, uma nova história, não, é falar de Cristo, dos seus princípios que são inegociáveis. E essas jovens foram alcançadas pelo amor de Deus, foram atraídas pelo amor de Cristo, e por isso elas estão aqui hoje, porque as possibilidades que essas jovens têm são inúmeras aí na rua, mas elas escolheram o grande amor, por isso elas estão no céu, né? E nós temos um amigo Mateus também. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Você imagina alguém que era judeu, sua linhagem era judia, um homem sábio, que naquela época sabia matemática, mas que escolheu usar seus dons para roubar o seu próprio povo, para tirar do seu próprio povo. Mas ele não vivia bem com aquilo, porque não é o dinheiro, não são as coisas que a gente consegue conquistar que nos realiza. Mateus vivia angustiado e triste, porque
os seus dons eram usados de forma correta, e em vez de trazer bênção para ele, trazia tristeza e amargura. Quantos de nós não somos igual a Mateus? Que temos dons, que temos talentos, mas que não estamos usando eles para a glória de Deus. Estamos usando eles, às vezes, para ganhar dinheiro, achando que o dinheiro é o que vai nos trazer a verdadeira felicidade, e não é. Mateus é uma grande prova disso. E aí, em determinado momento, Mateus cobrando impostos, funcionário público, e Jesus passa por ele e diz: olha, vem e me segue, deixa tudo. E Mateus assim o fez, deixou tudo e começou a seguir Jesus. E no outro dia, todo mundo o abraçou? Não, as pessoas ainda continuavam com raiva dele. E aí o que é que ele tinha que se agarrar? No grande amor de Deus, porque foi esse amor que lhe fez forte para continuar na caminhada. E aí, a partir desse amor, as pessoas começaram a lhe amar também. Meus amados irmãos, quando nós tomamos uma decisão, quando eu tomei a decisão de sair do Egito, quando eu tomei a decisão de ir para um lugar distante, não foi fácil. Eu tive que deixar todo o conforto do Egito, eu tive que deixar tudo aquilo que para mim era importante para agora seguir a Deus. E aí depois Deus me permite voltar para o Egito, mas não para desfrutar do Egito, mas para libertar o meu povo do Egito. Meu irmão, minha irmã, você não está aqui para desfrutar desse mundo, você está aqui para salvar pessoas que estão perdidas nesse mundo. Tem muita gente que está no Egito, tem muita gente que está sofrendo, sendo humilhado, escravizado, não mais por soldados egípcios, mas que estão aqui sendo escravizados pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição, pelos vícios, pelos desejos. E essas pessoas precisam ser libertas. E o autor da libertação é Cristo, mas Ele quer usar a sua igreja. Deus quer usar a sua noiva. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para a gente falar mais do amor dEle para as pessoas. Para a gente poder levar esse amor. Quem vai atrair pessoas para Jesus é o grande amor dEle em nossas vidas. Por isso que, às vezes, não se preocupe tanto com os textos que você vai precisar dizer. Não se preocupe tanto com a defesa que você vai precisar prestar. Se preocupe se você está preparado ou não para abraçar. Se você está pronto para orar pelo que está sofrendo. Se você está pronto para, de repente, se necessário for, colocar a mão na carteira e tirar uma oferta para abençoar alguém, comprar uma cesta básica para alguém, cuidar das pessoas. Deus não nos colocou aqui, o evangelho já está pronto. E o melhor evangelho para ser pregado hoje, meu amado irmão, é a minha e a sua vida. Quando nós lembramos de cada um desses personagens que estão no céu, nós não lembramos dos seus defeitos, nós não lembramos das suas falhas, mas eles tiveram. Nós lembramos da sua grande submissão e obediência a Deus. Como é que você espera ser lembrado? Quando um dia você não estiver mais aqui, você estiver nessa conversa lá no céu, perguntando quem é você, e aí Pedro vai dizer quem era Pedro, como é que foi a experiência dele com Deus. E você, o que é que vai dizer? Quando alguém perguntar quem é você, o que é que você vai dizer quando você chegar lá no céu? Eu era Leandro, eu era Jadson, eu era Ellen, eu era Isbela, eu era Henrique, e servi a Deus. Ele me atraiu pelo seu amor e eu servi Ele assim, assim, assim. Meu amado irmão, o céu é o cumprimento da vontade de Deus para nossas vidas. Mas se eu estou aqui na terra ainda, é porque eu tenho ainda que cumprir esse propósito. Eu tenho um texto para ler com você. Queria que vocês lessem. Travou? Vai. Isso. Queria que vocês lessem. Eu não sei se foi no Egito ou se foi no deserto. Eu sei que a visão daqui para ali eu não estou enxergando, não. Eu sei que é 2 Timóteo,
1:9. Vamos ler todos juntos? Jesus, que nos salvou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Todos nós, meus amados irmãos, antes dos tempos eternos, fomos chamados pelo Senhor. E aí, nós somos chamados por Deus para uma santa vocação. Deus tem um chamado, Deus tem um ministério, Deus tem atribuições para cada um dos seus servos. Nenhum de nós somos chamados para ficar sem fazer nada. Procure o seu lugar, procure o seu papel e exerça esse ministério que Deus está te dando. Tanto aqui na igreja nós temos várias coisas que a gente pode se envolver, quanto também na sua vida como vida particular. Você tem muito para ser usado por Deus, para ser realmente chamado por Deus. E Ele fez tudo isso não pelas nossas capacidades, não pelos nossos méritos, mas Ele fez isso segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, assim como Ele tem um propósito na vida de cada um desses aqui, jovens, adolescentes, assim como Ele tem aqui na vida de cada um de nós um grande propósito. Meu amado irmão, minha amada irmã, viva o propósito de Deus para a sua vida, porque a única forma de você ser feliz verdadeiramente, realizado verdadeiramente, é se você viver o propósito de Deus. Fora desse propósito, você pode estar no melhor palácio, como Moisés estava. Você pode estar comendo dos melhores manjares, como Moisés comia. Você pode ter as maiores riquezas e ouro, como Moisés tinha, mas você não vai sentir felicidade, porque a verdadeira felicidade só na presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nossos corações essa maravilhosa palavra. Eu queria ainda louvar a Deus junto com a juventude. Queria convidar todos os jovens, queria convidar o Ministério de Louvor também. A gente vai estar louvando a Deus. Podem ficar de pé vocês. Eles estão rindo de mim, viu? No céu rindo dos outros, tá vendo? Vamos louvar a Deus. Queria que você também, mesmo aí, fica de pé. Vamos estar adorando ao nosso Deus. Ainda tem jovem ainda que falta chegar aqui.